E, meus amigos, sinceramente, na sinceridade, da maior sinceridade, da sinceridade, da sinceridade do mundo, o que vale é os 3 pontos. Ó, vou dizer para vocês, a equipe perdeu um técnico que tinha uma boa relação com os jogadores, trazendo para cá. Os jogadores gostavam do Paivinha. Paivinha sai da forma que saiu. Aparentemente, ninguém esperava a saída do seu técnico, né? O Paivinha foi no Rio de Janeiro, chegou lá, desistiu do Bahia, entregou o cargo. O Esquadrão de Aço traz o Rogério Ceni, que da galera que estava aí disponível é a melhor solução. Rogério Ceni tem 3 treinamentos, sendo que dos 3, o da segunda-feira foi um treinamento mais de conhecer a galera, o trabalho já estava ali sendo organizado pela a equipe que ficou do Sub-20, que foi o Rogério Ferreira. Então, a segunda-feira, eu acredito que o Rogério Ceni só fez algumas modificações. O treino, de fato, do Rogério é terça e quarta. Então, ele teve pouco tempo para treinar essa equipe, que vinha insegura, perdendo o seu técnico depois de 9 meses, com um novo trabalho do Rogério Ceni, que ainda só fez 3 treinamentos. Então, o Bahia jogar o fino da bola, não dava, né? Não dava para o Bahia jogar o fino da bola. Então, o Rogério Ceni vai ter mais tempo para trabalhar. Algumas coisas eu achei interessantes. A modificação de posicionamento de alguns atletas, a troca de passes rápidas, o jogo menos arriscado na saída de bola. Você vê que o Marcos Felipe estava espanando para lá mesmo, o jogo correu menos riscos nessa saída de bola. Algumas coisas ele vai implementar. Mas esperar o Bahia, depois de tudo que aconteceu, jogar bem, eu acho que estava dentro do meu imaginário. Claro que a gente respeita cada opinião de torcedor. O Bahia jogou mal, Endel? Não jogou bem, não. O Lucas Poli foi decisivo, mas eu tô com o meu querido Robson. O Lucas Poli falhou, mas o Biel fez um gol de longa distância, estava muito seguro para bater na bola. Não sei se o Everaldo fazia aquele gol. O Ratão fez um gol que de fato mostrou muita percepção, né, do que estava acontecendo, e ele teve aquela inteligência emocional que eu chamo, né, que é antecipar os fatos. Ele apareceu como um raio para bater de trivela e fazer o gol. O gol do Ademir, por exemplo, sinceramente, o Lucas Poli falhou, mas o Ademir estava bem posicionado para lá fazer. Então, dentro das falhas do Lucas Poli, tem os méritos de quem faz o gol. Meus amigos, o Bahia é um time que fazia muito poucos gols, não é verdade? O Bahia estava fazendo poucos gols, a gente reclamava muito sobre isso. Mas eu concordo com o torcedor que achou que o Bahia jogou mal. O Bahia não jogou bem. Mas, meu amiguinho, o que mais interessava pra gente aconteceu, que é o resultado. Eu acho que a gente tem que cobrar um Bahia melhor daqui a mais ou menos uns 3 jogos, sabe, para o Bahia jogar melhor. E tomara que isso aconteça, meu querido Ronexon, porque o Bahia se afastando cada vez mais do Z4, o peso, né, o peso de estar jogando com a faca nos dentes, eu acho que vai melhorar esta equipe aí. Acho, não tenho certezas, né? Mas o resultado foi muito importante para que o Bahia pudesse vencer. O Bahia que sofreu alguns desafios, lembra? O Curitiba fez 1-0. Lembra que o Paivinha não conseguia virar nada? O Paivinha não virava nada. E o Bahia, após o 1-0, que foi em 1 minuto de jogo, né, conseguia jogar melhor. E quando empata, na própria narração eu falava, ó, vai virar. O Bahia faz um jogo para virar. E virou. E fez o 3º gol. Esse 3º gol foi fundamental para o Bahia descer para o vestiário e ficar mais tranquilo. O segundo tempo foi um dos piores jogos deste ano na Série A do Campeonato Brasileiro. O segundo tempo foi horroroso. Eu confesso para você que eu não me recordo de um jogo ruim que a gente fez aqui, meu querido Ronexon. Teve jogo ruim, mas esse foi um dos piores. O segundo tempo. Mas foi o segundo tempo que para o Bahia foi bom. Botou o regulamento debaixo do braço, ó, tô vencendo, meu amigão. Quem tem que jogar bem é o Coritiba. Quem tem que vir para cima é o Coritiba. Tô vencendo, tamo aqui, ó. Botei. Porque o Coritiba também não ofereceu dificuldades ao Bahia, verdade seja dita, né? E o Bahia foi se ajustando no primeiro tempo, marcou até melhor, mas houve falhas na defesa sim. O segundo gol, eu não engulo esse segundo gol, um gol de baba retado, final de baba, sabe? De quem é a bola? Ah, a bola é minha. Então, ó, peraí, daqui a 10 minutos você me dá a bola, é isso aí. E o baba aconteceu lá, o gol de baba. Mas o segundo tempo todo foi um baba de quiabo. Agora, no entanto, eu estou muito feliz mesmo,
com o triunfo do Bahia. Mas demais. Porque o Bahia empatou com o Vasco da Gama na Fonte Nova e precisava ganhar esse jogo agora. Precisava. E venceu. 4-2, resultado importante, interessante. O Bahia joga contra o Santos na Arena Fonte Nova, que tomou de 3 do Cruzeiro. Vai chegar em baixa e o Bahia tem que aproveitar esse momento do Santos para, despachar o Santos de uma vez por todas e deixar lá no Z4 e o Bahia caminhar para um jogo contra o Flamengo e um jogo contra o Goiás. Meu querido Nexon, o Flamengo, quando jogar com o Bahia, ele ainda tem um jogo da final da Copa do Brasil, né? Deve estar pensando na Copa do Brasil. O Flamengo ainda, depois a gente vê na tabela. Não, já finalizou. Quando jogar vai ser 17 e 24. Agora vai estar bem ressaqueado, né? Já é um time sem motivação, acredito. Independente do resultado. Tanto em caso de derrota, quanto em caso de sendo campeão. Acho que vai estar um time totalmente desmotivado dentro do campo. Tem sido a tônica, inclusive, né? É um time que não tem mais essa fome. Então, vai ser um jogo que o Bahia pode se aventurar muito. Porque vai ser um time que quem tem chegado com essa pegada tem conseguido bons resultados. É um time displicente, é um time que acha que pode vencer a qualquer instante. Mas agora, eu acho que o Bahia tem que pensar mesmo é isso, é no Santos. Sabe por quê? Porque não adianta jogar bonito, como você falou, empatou com o Vasco da Fonte Nova, quando a obrigação era vencer, confronto direto. Então, o Rogério sempre, quando vai lá, recupera esse resultado, né, que vence o Curitiba. Agora é vencer o Santos em casa, para passar essa fogueira e deixar os caras lá embaixo. O objetivo agora é esse. Não tem outra conversa. Aí depois, eu volto a repetir aqui, ó, o Bahia joga dia 18, segunda-feira. E o segundo tempo, para mim, se explica muito isso quando você fala regulamento baixo braço. O Bahia sabe que está na situação incômoda na tabela, sabe que tem um jogo segunda-feira, perigosíssimo. Aí do que adiantava o Bahia partir feito um louco, porque é muita intensidade. Aí tem que viajar amanhã já é sexta. O Bahia só vai treinar sábado e domingo para jogar segunda. Aí depois de segunda-feira, aí sim, o Bahia vai ter 12 dias. O Bahia vai ter uma data FIFA de novo aí. O Bahia vai ter 12 dias. Vai jogar dia 18, só joga dia 30. Aí o Bahia vai ter 12 dias para o Cauli voltar, possivelmente, para o time ganhar condicionamento, para ensaiar bolas paradas, porque o Rogério Ceni não teve tempo, não tem como. Né? 3 treinamentos tem, então é isso. Eu acho que agora também, o torcedor também tem que entender o momento. O momento agora é de vencer o Santos. Aí depois do Santos, aí negocia. Futebol melhor. Mas agora eu acho que o objetivo é alcançado com sucesso. Né? Não que adiantava o Bahia ter 90% de posse de bola e tivesse perdido o jogo hoje. Não adiantava nada. Né? A tabela não é por desempenho, não é por quantos postos, é quantas bolas atravessou a meta do adversário. Então, eu acho também que aí é muita implicância, é muita chateação cobrar de um treinador que chegou agora e que estava tendo tanta paciência com o Renato Paiva, né? No trabalho. Então, é entender o momento. Claro que quando o tempo passar, quando os jogos forem se acumulando, né? Que o Rogério tiver 5, 10 jogos, aí sim é hora de observar, claro, primeiro e depois avaliar e aí sim cobrar ou elogiar. Mas nesse primeiro momento, eu acho que é mais positivo que negativo. Com certeza. Eu vi o Bahia jogar bem contra o Atlético Mineiro e tomar 1-0. Eu vi o Bahia no primeiro tempo ali jogar com o Botafogo ali pau a pau, tomou 3. Depois desenrolou todo. A gente viu alguns jogos do Bahia aqui, ou contra o Corinthians, por exemplo, né? O Bahia fez um bom jogo contra o Corinthians, 0-0. Então, alguns jogos que o Bahia jogou bem e não conquistou resultado. Copa do Brasil contra o Grêmio, por exemplo, o Bahia fez bons jogos, empatou na Fonte Nova, empatou lá na Arena Grêmio, podia até vencer o jogo, mas não levou nada. Então, nós temos muitos jogos aí que a gente pode citar que jogamos bem e não levamos absolutamente nada. Hoje foi um jogo assim que o Bahia, de fato, não jogou bem, mas venceu. E eu quero que isso aconteça contra o Santos, sabia? Se me perguntar, Wendel, você quer o Bahia jogando bem e perde para o Santos ou você quer o Bahia jogando mal? Para mim, o Bahia tem que vencer, sobretudo este jogo contra o Santos. E aí, saindo do Z4, assim, da proximidade do Z4, começar a se pensar. Porque o jogo do Bahia, logo depois que o Bahia jogar contra o Santos, o Bahia terá 12 dias de intervalo.
E aí o Rogério vai fazer o que ele bem entender, né? Se nesses 12 dias ele vai dar folga de quantos dias, se não vai dar folga, ele vai aí se organizar. Mas o jogo contra o Santos é muito importante o Bahia vencer. É vencer. O Wendel, de que forma vai vencer? Eu quero que o goleiro fale de novo 4 vezes, para que a gente possa, de fato, respirar no Campeonato Brasileiro e aí sim começar a pensar em um jogo melhor, em um jogo mais organizado, né? Em criar mais chances, e o centroavante começar a fazer gols, é isso. Mas agora não dá para pensar assim, não. Agora é torcer para que o Cauli possa voltar também. O Bahia precisa justamente do que aconteceu hoje. Vencer e pontuar, para a gente escapar deste Z4 aí, que estava muito próximo. Com o resultado, meu querido Nexon, o Bahia colocou o Goiás, que joga amanhã, é bom lembrar, contra a equipe do Palmeiras. Então nós vamos secar amanhã a equipe do Palmeiras, do Goiás, porque será importante o Goiás perder, porque o Bahia vai enfrentar o Santos numa situação um pouco mais confortável ali, e o Palmeiras joga dentro da sua arena. Então tomara que dê tudo certo amanhã, 21h30, Palmeiras e Goiás, para que o Bahia possa, de fato, ficar na posição que ele está, que é 15º colocado, né? O Bahia é 15º colocado. Então, meus amigos, o Bahia não fez um bom jogo. Segundo tempo mesmo, minha Nossa Senhora da Conceição. Meu querido Nexon Gomes, para você, eu acho que a galera aqui já definiu quem foi o pior jogador. Mas para você, qual foi o jogador aí que deixou a desejar nesse esquadrão? E aproveito para a galera aí que está no chat, pode colocar também, que a gente vai aqui citar os nossos amigos aqui, como o meu querido Leandro Souza. Obrigado, Léo. Forte abraço aí pela sua presença. O Américo Araújo também está aqui conosco. Pior jogador, meu querido Nexon, para você. Wendel, é como eu disse, não tem como ser outro. Não tem como ser outro. Porque é um jogo onde sai 4 gols e o único que não marca é determinado jogador, não tem como ser o melhor, né? E outra coisa, e ele teve a oportunidade. Eu destaquei o gol do Ratão, porque assim, pode parecer fácil, mas quem depois observar o gol do Ratão vai ver que não foi fácil. Primeiro, como o Endo falou, a leitura. Porque o atacante ele tem que ter leitura. Qual é a leitura? O atacante tem que ter a leitura. O Cano, eu já vi o Cano falar sobre isso na entrevista, o seguinte. Ele diz que quando a bola é alçada, ou cruzada, ou lançamento, ele imagina o seguinte. Ele imagina algumas. Ele diz que em fração de segundos ele sempre tem que estar na cabeça dele. Ó, se ela bater na trave, ela vai voltar mais ou menos ali. Se o goleiro defender, então ele tem que estar sempre com essa mentalidade. Ele diz que se o atacante não tiver com essa conexão, ele não vai fazer o gol. Porque ele não pode pensar quando a bola. Ele já tem que definir antes, ele já tem que imaginar o que acontece, se ela vai bater na trave, se ela vai resvalar e voltar. Tipo assim, e o gol do Ratão, ele foi um gol primeiro de entendimento, de posicionamento, que mostra que o Ratão pode jogar assim, de ataque. Porque, na verdade, hoje, cada vez menos as equipes elas vão ter. Só quando o cara é fenômeno. Quando não é, as equipes preferem ter atacantes, né? E circula. E hoje o Bahia mostrou um pouco desse repertório. Ora foi o Tassiano, ora foi o Ratão, né? Então o Bahia deu já uma ensaiada, entre aspas, para jogar sem Everaldo. Para jogar sem Everaldo. Então, eu acho que assim, o pior do jogo foi o Everaldo por isso, porque ele teve a oportunidade, não fez, e que outros jogadores foram lá e fizeram. Então, assim, na minha opinião, não tem como deixar de destacar de forma negativa o Everaldo. Porque, claro, alguns foram brilhantes. O Cândido hoje fez uma grande partida, o Tassiano hoje fez uma partidaça. O Tassiano voltou a ser aquele Tassiano que a gente esperava, né, que o Tassiano estava cada vez mais apagado. Hoje ele apareceu demais. Né, foi decisivo, é isso que ele tem que ser. Mas é isso, é um jogo de 4 gols, onde os 3 pontas marcaram, né? O Biel, o Ratão e o Ademir, né? Os 3 pontas marcaram. Então, o Everaldo fica numa situação difícil e hoje, para mim, ele sai como o pior da partida por conta disso, né? Porque até o Iago Felipe, que a gente estava, né, assim, poxa, eu não escalaria, não vou mentir. Ele falou, depois do jogo a gente vai falar. Então, ele não merece. Foi dos melhores, na minha opinião, mas fez um jogo ok. O
o Iago Felipe. Então sobra mesmo para Everaldo. O Raul Gustavo fez o jogo ok. Canu foi muito bem. Inclusive, Canu, por exemplo, ele dá um carrinho que mostrou, né, qualidade. Que assim como o atacante mostra qualidade quando finaliza, o zagueiro mostra quando dá um bote daquele não faz pênalti. Então, tipo assim, ele com muita frieza deu um carrinho ali na hora certa, né, salvou o Bahia ali no momento que o placar estava mais apertado. Então foi muito bem o Canu de novo, né? Ele está muito bem na temporada, está muito seguro. E eu acho que já tinha seu espaço e com certeza vai ter muito espaço com o Rogério Ceni, assim como o Biel, né, que entrou e de certa forma fez um gol, fez outras, teve outras possibilidades. Então, para mim, o pior mesmo é Everaldo. Não tem como ser outro, infelizmente. Meu amigo, é suco de água quente, o Everaldo. Ó, tem um detalhe. Obrigado, meu querido Ou. Jogando duro e arrebentando no superchat, a gente agradece demais. Meu querido Nexo, eu vou colocar o Everaldo. Eu concordo contigo, Everaldo, mas eu vou colocar o Gilberto nessa brincadeira. Rapaz, o Gilberto errou demais hoje. Tá de brincadeira o Gilberto, viu? E ele jogou hoje numa posição diferente que o Paiva colocava, né? O Gilberto hoje jogou mais atrás e deixou o Camilo Cândido mais liberado. E o engraçado, o Camilo Cândido apareceu, né? São dois laterais que são muito mais ofensivos. Então, quando você coloca o Camilo Cândido para marcar e solta o Gilberto aparece mais. Quando você opta pelo inverso, o Camilo aparece mais. Então, são dois laterais que o Ceni pode até pensar em criar uma alternativa para que eles entrem em paralelo mesmo, os dois de um lado do outro, assim, questão de tempo, né? O Ceni está conhecendo a equipe ainda, vendo o potencial de cada um. O posicionamento do Gilberto hoje não é o que a gente estava vendo, mas hoje ele jogou também muito mal. Mas o Everaldo, na minha opinião, assim como a de Ronex, fico na conta porque hoje o centroavante era para fazer um golzinho e ele teve chance de fazer. Tanto é que o Lucas Poli falou nos 4, não falou nos 4, ele falou nos 5. Teve a falhazinha dele que o Everaldo perdeu, né? Ele teve 5 falhas, na realidade. Só que o Bahia, das 5 falhas, fez 4. E o Everaldo perdeu a grande oportunidade. Porque se ele faz o gol ali, seria o gol de empate de 1-1. E ele ficava ali, ó, peixe estufado, cabeça erguida. Mas não foi isso que aconteceu. Mas o Gilberto não jogou muito bem, não. Gostou da mudança do Ceni, o Raul Gustavo, o Iago Felipe também. Eu achei o Iago um motorzinho, sabia? Marcou beijo, girou. Eu achei que ele deu mais liberdade para o Tassiano jogar também, né? O Tassiano jogou um pouco mais à frente. É evidente que o Iago não estava jogando bola. Foi uma opção do Ceni. Mas ele entrou aí e não comprometeu, não. Se eu pegar assim, o Iago Felipe do Ceni hoje e o Iago Felipe do Paiva, o Iago Felipe do Ceni foi melhor. Agora, para mim, narrar um jogo e não ter o Luciano Juba, pô, na moral, Everaldo 24 horas e o Luciano Juba sentado no banco, aí tá de sacanagem também o Rogério Ceni comigo, né? Mas é o primeiro jogo dele e ele tá ligado que a torcida do Bahia é corneta, não tem jeito. Mas eu senti a falta do Luciano Juba nesse jogo. Meu querido Nexon Gomes, gostou das alterações do Rogério Ceni, tanto na questão da escalação do time inicial, como também durante a partida? Wendel, como eu disse, né? Já elogiei muito aqui o Rogério Ceni, eu acho que vai dar certo, eu acho que ele foi muito Também acho, bem, também né? acho. Ele foi muito bem. Só que quando o Everaldo é o pior do jogo, aí infelizmente o pior do jogo, geralmente, em qualquer análise, o pior do jogo, ele sai pô, do jogo. O pior do jogo sai. E às vezes, quando pega um treinador esquentado, ele sai. Por exemplo, eu estava assistindo Bolívia e Argentina, com 25 minutos, o treinador, tudo bem que o cara tinha cartão, mas o cara estava errando passe, o volante, o treinador tirou o jogador. Tipo assim, um treinador que está pensando na equipe, ele está pensando em proteger. E a gente sabe que quando o treinador faz 5 alterações e o pior do jogo não sai, a gente sabe que aí o treinador, é como eu disse. Mas eu entendo, entendeu? Eu estou explicando, eu entendo. Aí eu gostei das alterações e ao mesmo tempo não gostei por isso. Porque eu acho que o treinador ele está para ser justo. E como você fala, eu entendo, por exemplo, quando ele não coloca o Juba no jogo de hoje. Eu entendo. Porque no jogo de hoje, eu falei, ó, vai colocar para terminar de matar o Coritiba, porque ele colocou Biel e Jacaré. Ou seja, é justamente, Wendel, e se o torcedor reclamar, o torcedor está reclamando
e está sendo contraditório. O que a gente mais reclamava do Paiva, a gente já cansou de elogiar o Paiva. Poxa, o Paiva prepara bem as equipes, o Bahia surpreende todo mundo. Só que o grande problema é que passa 15, 20 minutos, as equipes se identificam, mexe, muda. Aconteceu isso com o Vasco. E ficou tão grave que a Ademir falou: nós ficamos perdidos. O Paiva, a gente não entendeu muito bem. Quando o Paiva fala isso, o Paiva, para mim, essa fala do Paiva fez ele refletir e assinar sua carta de demissão. Porque como é que o treinador não consegue identificar? Então, quando o Rogério Ceni coloca Biel e Jacaré, isso é o quê? É entender o jogo. Fala, poxa, eu tô ganhando 3-1 no Couto Pereira, o Curitiba vai tentar alguma coisa. O que é que eu vou fazer? Matar o jogo do contra-ataque. O que é que aconteceu? Biel deu das primeiras bolas, puf, gol. Então, isso é leitura de jogo. Então, por hoje, eu entendo. Eu perdoo o Rogério Ceni, assim, quem sou eu para perdoar ninguém? Mas, tipo assim, mas hoje eu entendo não entrar o Juba, porque o Juba ele é mais cadenciado, ele é mais técnico. Agora, talvez contra o Santos, não se iluda, que o Rogério sempre pode surpreender todo mundo e aparecer com o Juba e ser uma das primeiras opções. Né? Porque eu também achei que o Rogério Ceni hoje quis festejar, quis aproveitar depois do placar e colocar a Citadinha, que você está pegando o pé já. Entendeu? Ele fez isso também. Manteve o Everaldo, né, falou assim: vai que faz um gol aí. Mas só que eu acho que agora começa a ficar sério também o negócio. Começa a ficar sério. E começa a ficar sério é que ele sabe que tem emprego dele, sabe que a corneta nacional é dele. Então ele não vai brincar com fogo, né? Então eu acredito que talvez. Eu não sei, não. Pode ser que ele dê mais uma oportunidade para o Everaldo, mas eu já tenho alguma coisa assim. A pulga atrás da orelha já me disse que no próximo jogo Everaldo já não seja titular, ou então já não tenha essa paciência toda do Senna. Melhor jogador do Bahia! Eita lasqueira! Melhor jogador do Bahia. Os 4 gols, cada um fez um, né? Não teve um fazendo 2, não. Nós tivemos aí diversificado, né? Ratão, nós tivemos o Ademir, Tassiano, Biel. Cada um fez o seu golzinho aí. Rapaz, a defesa do Marcos Felipe tá de brincadeira, defendeu aquela bola ali, mas infelizmente na sequência do lance ele tomou o gol. Mas que defesaça do Marcos Felipe. Canu jogou bem, pensando assim. Camilo Cândido também fez um bom jogo. Ali na meiuca eu gostei do Tassiano. Meu querido Ronexon. O Jacaré não entrou bem, o Biel já fez o golzinho dele, já entrou. Eu vou falar, sabe o quê? Eu vou botar Tassiano nesse negócio. Eu vou botar o Tassiano nesse negócio. Eu acho que o Tassiano foi fundamental. Ó, lembrando que o passe do gol do Biel foi do Gilberto, hein? O Gilberto que dá o passe longo, né? Para o Biel, e aí o goleiro faz a atrapalhada dele, o Biel vai lá e faz o seu gol, o quarto gol, que colocou o Bahia numa tranquilidade gigante na partida. Foi fundamental para tirar o Coritiba do jogo, que tinha muita posse de bola, né? Muita posse de bola no segundo tempo. Mas eu vou mexer com. Acho que eu vou colocar o Tassiano. Eu tô pensando aqui na minha memória, meu querido Ronaldo, se tem alguma ali para eu chamar a atenção. Mas eu vou do. Eu acho que o Tassiano hoje foi assim. Não foi o disparado, né? Não foi o disparado. Mas eu vou citar o Tassiano. Joga duro. É isso, mano. Eu acho que eu também ficaria de Tassiano e o Cândido, né? Porque o Cândido, para mim, foi muito decisivo, ele foi muito participativo nos lances, né? Sempre passou por ele ali, os lances que depois originou em gol também. Mas, de fato, eu acho que o Tassiano foi muito importante. O gol do Ademir, por exemplo, foi uma jogadaça do Tassiano, ele escorou no peito, foi pro fundo, passou pro Camilo Cândido e depois o Camilo Cândido chutou cruzado e aí o Ademir fez o gol. Ele também finalizou outra bola logo no começo do jogo, também chutou pro segundo gol, é verdade, mas mostrou o oportunismo. Então foi um Tassiano hoje que jogo, né, e quis definir. Então acho que o Tassiano, de fato, foi o melhor jogador do Bahia de Campo hoje.